Leitura no livro dos Salmos. Estamos agora no capítulo 13. Capítulo 13, aqui no livro dos Salmos, a partir do versículo primeiro, são apenas 6 versos. Salmo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando constarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Este salmo aqui diz que é o Salmo de Davi, para o músico mor. Esse salmo, Davi, então, expressa sua tristeza, que é aqui extrema, né? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Veja uma oração que ele está fazendo ao Senhor, perguntando ao Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Veja que esse tipo de oração é bíblica, né? Algumas pessoas podem ter receio, ter medo, né, de fazer uma oração parecida com essa, mas nós vemos esse tipo de oração nos Salmos, nos profetas também, muitas vezes falando com Deus nesse sentido. Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Isso faz parte da oração do crente também. Por exemplo, orar pela situação da igreja atual, orar também na situação que porventura você esteja vivendo hoje, de grande dificuldade, de lutas, de tristeza, você orar junto com Davi, juntamente com esse salmo. Nesse salmo e há outros também, onde os salmistas se expressam desse modo, diante da sua tristeza. O Senhor, ele deseja isso. Eu creio que o Senhor deseja e tem prazer que você derrame o seu coração, sua alma diante dele, em meio à tristeza, em meio a lutas, dificuldades, muitas vezes extremas, complexas. Você pode derramar, assim como Ana, mãe de Samuel, fez. Ela derramava a sua alma perante o Senhor. Então, isso é algo bíblico de se fazer, irmãos, algo bíblico. Muita tristeza nós vemos aqui nesse salmo, da parte de Davi, e vemos isso também em outros salmos, né? Porém, ainda que haja toda essa dificuldade, toda essa tristeza, sempre há uma razão para se alegrar. Isso está aqui no versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Veja, em meio às maiores lutas, maiores dificuldades que o povo de Deus pode enfrentar, ele diz: Mas eu me alegrarei, o meu coração se alegrará na tua salvação. Então, sempre há motivos para se alegrar, e o motivo principal aqui é a salvação. E o que é se alegrar na salvação do Senhor, se não alegrar-se em Cristo? Porque Ele é a salvação, Ele, o seu nome será Jesus, diz lá Mateus capítulo 1, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é a nossa salvação, o Senhor é a nossa salvação. Esse é o significado do nome, nosso Senhor Jesus. Ele salva o seu povo. Então eu me alegro nele, em Cristo Jesus, porque nele está a minha salvação e é nele que o meu coração se alegra. Então, tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas ansiedades, tantos medos, o maior, o maior problema que você jamais poderá enfrentar, que é a morte sem Cristo, esse já está resolvido. Esse é o maior problema. Todas as angústias que você pode sofrer,
você pode sofrer nessa vida, o maior de todos é a condenação eterna sem Cristo. É a morte eterna sem Cristo. É exatamente o medo da morte. Mas o apóstolo diz que, o apóstolo Paulo citando Oséias, ele diz que o Senhor, ele venceu a morte, ele tomou, ele arrancou ali o aguilhão da morte, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Então, esse é o maior dificuldade, o maior problema, o maior inimigo, o último inimigo a ser vencido é a morte. E ele a venceu, arrancando o seu aguilhão, arrancando o seu ferrão, e a morte então não mais fere, não faz mais mal ao crente, ao cristão, mas agora a morte se tornou a porta de entrada para a glória, para o céu. Isso para o verdadeiro cristão. Então, é nisso que eu me alegrarei, nesse Salvador, nesse Senhor. A despeito de todas as tribulações e dificuldades, você pode sempre se lembrar disso, que nele você se alegra. Por isso o apóstolo Paulo diz em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Amém. Meus irmãos, quero compartilhar aqui um salmo com os irmãos. É, está com acompanhamento musical de instrumentos, tá? É o Salmo 51. Creio que os irmãos devem conhecer. 51b. Vou colocar aqui no mudo. Os irmãos podem cantar aí este salmo. Medite bem na letra desse salmo. Tem compaixão de mim, Senhor, segundo a Deus, benigno és,
Amém. Então, Salmo 51, que devemos meditar seriamente neste salmo quanto a quebrantamento e a confissão de pecados. Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. Cantares de Salomão, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Os teus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Amém. Meus irmãos, quero destacar o versículo 3 novamente. No caso, hoje é a segunda parte do versículo, que diz assim: A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. Meus irmãos, nesse capítulo 4, nós temos visto que o amado está descrevendo, do versículo 1 ao 6, algumas características físicas de sua amada. Como temos falado desde o início da exposição deste livro, desde o capítulo 1, o livro ele é uma alegoria falando, ou uma parábola falando sobre o amor de Cristo pela sua igreja. Já demos inúmeras razões porque cremos ser essa a interpretação correta deste livro. E aqui neste capítulo 4 está havendo uma descrição, então, da parte do amado para a sua amada, descrições de suas características físicas, porém elas apontam para realidades espirituais. As escrituras como um todo fazem isso, de diversas maneiras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, usando alimentos, coisas deste mundo, coisas reais, físicas, palpáveis, mas que elas apontam para uma realidade espiritual. Por exemplo, Cristo diz que ele é o pão da vida, ou nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, o pão, como algo elementar, no caso é uma sinédoque, né? O pão não é somente o pão, literalmente, mas o pão é a parte de um todo, é uma figura de linguagem chamada sinédoque, que se refere ao alimento de modo geral. Então, quando ele diz que ele é o pão da vida, quer dizer que nós não podemos viver sem ele, porque nós não vivemos sem alimento algum. Do mesmo modo, a água. Ele diz que quem beber da sua água, da água que ele tem, como ele disse para a mulher samaritana, jamais teria sede. Então, são coisas que apontam para realidades espirituais. E aqui, então, a mesma coisa, temos visto coisas físicas, no caso que descrições, né, físicas do amado sobre a sua amada, e aqui nós temos essas descrições como que apontando para realidades espirituais, como já falamos. Então, no versículo 1 falamos sobre os olhos dela. Os olhos são como os das pombas. Então vimos os olhos do crente. O Senhor abriu os olhos do entendimento. São olhos simples, puros como umas pombas. O cabelo dela também. O cabelo também faz parte da beleza feminina. O cabelo é como um rebanho de cabras que passam no monte de Gileade. Vimos que
O cabelo da mulher é a sua glória. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11. No versículo seguinte, versículo 2, nós temos os dentes dela. Os dentes também são é, coisas que realçam a beleza de todo mundo, de modo geral, especialmente ainda a beleza feminina. Os dentes. E os dentes, espiritualmente falando, o crente, ele mastiga. O dente serve para mastigação. E falamos da mastigação no sentido de meditar, mastigar a palavra de Deus. Não basta só você ler as escrituras, ou só ouvir sermões, pregação, se você não mastigar, você não ruminar. No versículo 3 falamos já aqui dos lábios. São como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. Então, o falar, os lábios da igreja, da sua amada, é agradável. Vimos que há um falar que é desagradável ao Senhor, e vimos um falar que é agradável a Deus. A conversação entre os crentes, a oração, os louvores, etc. E é agradável ao Senhor, porque estão também os lábios, a língua, né? Os lábios do crente estão lavados no sangue de Cristo. Então, o Senhor requer que não apenas partes do corpo, mas o corpo inteiro seja entregue a Ele. Isso inclui a língua, que é o nosso conversar, a nossa falar, ou também descrito como lábios aqui no nosso texto. Então, nós paramos até aqui e agora vamos falar de outra parte, então, de outra característica física, então, da igreja, que é a fronte. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. A fronte, ou o rosto da igreja, o rosto do crente, sua face. A fronte aqui é isso. Alguns intérpretes falam que, inclusive, inclui as bochechas, por exemplo, né? A testa, a bochecha, o rosto, como um todo. Nós vamos ver três coisas aqui, três pontos importantes. O primeiro é o corar da igreja, o segundo, a pureza da igreja, o terceiro, a glória da igreja. O corar da igreja, a pureza da igreja e a glória da igreja. Então, em primeiro lugar, o corar da igreja. Veja que a fronte dela, o rosto dela, é descrito com uma romã. Uma romã. Romã é uma fruta. Você já viu uma romã? Já viu como ela é? Ela é de que cor? A romã é uma fruta vermelha. É, e assim é o rosto, então, da amada da igreja aos olhos do amado, aos olhos de Cristo. Sua igreja possui um rosto como uma romã, um rosto vermelho, ou avermelhado, corado, como dizem muitos comentaristas do passado. Ah, assim ele escreve, assim ele relata aqui, descrevendo ela, como então uma romã, o seu rosto. Isso é verdade, espiritualmente, então, para os crentes verdadeiros, aqueles que nasceram de novo, e para a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Mas o que significa? Significa ter um rosto como um pedaço de romã, como uma romã. Significa que o rosto da igreja, ele é corado. Por isso eu disse aqui, o corar da igreja. O profeta Daniel, ele faz uma oração, lá no capítulo 9 de confissão de pecados. Quando ele faz essa oração, a, a Bíblia que eu uso, a CF, né? Ela traduz assim: Senhor, a oração dele, de Daniel, ele diz assim: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. É a oração de confissão de pecados de Daniel por ele e também pelo povo. Essa confusão de rosto, em outra tradução, diz de outra maneira. Você já deve ter lido. Diz assim, Daniel diz assim: Senhor, a ti pertence a justiça, como hoje se vê, e a nós o corar de vergonha. A ti pertence a justiça, mas a nós, então, a confusão de rosto ou o corar de vergonha, que pode ser traduzido assim, o texto.
Veja, esses autores comentaristas aqui do passado, quando se referem a esse versículo aqui em Cantares de Salomão, eles dizem que e isso se refere à face avermelhada da igreja como uma romã, se refere ao seu corar. E o corar aqui, ela cora muitas vezes de vergonha, como Daniel ali deixa claro, né, na sua oração de confissão de pecados. E esse corar de vergonha, por que ele acontece? Por que ele ocorre? Porque a pessoa que nasceu de novo, o verdadeiro cristão, ele é alguém sensível às coisas espirituais, às realidades espirituais. E uma das coisas mais importantes quando nós mencionamos a realidade espiritual, no que tange a esse assunto, é o pecado. O pecado, irmãos, é algo espiritual. O pecado é enxergado, visto pelo cristão verdadeiro de um modo diferente do que pelo ímpio, a pessoa não nascida de novo. Ele não compreende a natureza do pecado. Ele não entende o ímpio, porque ele não pode compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Como ele não é nascido de novo, ele não pode compreender as coisas de Deus. E o pecado, num certo sentido, está relacionado à natureza de Deus. O pecado nada mais é que o oposto de Deus. O oposto de Deus não é o diabo ou Satanás, como muitas pessoas pensam, mas é o pecado. O oposto à sua santidade. O pecado é o oposto, é o extremo oposto à santidade de Deus. E aquele que nasceu de novo, ele consegue ter uma percepção espiritual acerca disso. Ainda que ele não, aquele crente, o cristão, que não tem um conhecimento profundo das Escrituras, ou um conhecimento profundo teológico da história da igreja, etc., mas ele é nascido de novo, ainda que ele tenha pouco entendimento teológico, acadêmico, etc., ele tem esse conhecimento experimental, essa percepção espiritual do que é pecar contra Deus, do que é o pecado contra Deus. E quando ele peca contra Deus, então qual é a sua reação? Quando ele entende, quando ele cai em si, que às vezes não é ali naquele momento do que ele pecou, talvez um tempo depois, talvez ele tenha pecado, nem tenha se apercebido disso, nem saiba disso, às vezes ainda ele é oculto, mas o Senhor está trabalhando na sua vida, na sua alma, e ele pecou contra Deus, e de repente ele abriu as escrituras em algum lugar e Deus falou com ele ali nas escrituras, ou ouvindo um sermão, a pregação da palavra, ele ouviu o que acontece. Ele treme diante da palavra do Senhor. Não é isso que diz o profeta Isaías? Isaías 66, versículo 2, o Senhor fala: A minha mão fez todas essas coisas. Deus é o criador de tudo. Porém, para esse eu olharei, para aquele que é abatido e pobre de espírito, que treme da minha palavra. Aquele que treme diante da palavra do Senhor, quando ele é confrontado por causa do seu pecado, qual é a sua reação? A sua reação é dizer, como o profeta Daniel: Senhor, a ti pertence a justiça, como hoje se vê, mas a nós o corar de vergonha. O corar de vergonha, como hoje se vê. Então, o tremer da palavra do Senhor é algo espiritual. O corar de vergonha por causa do pecado é algo espiritual. E só acontece com aquele que teve o seu coração de pedra removido, transformado num coração de carne, que agora é sensível ao toque do Senhor. Quando você então descobre o seu erro, os seus pecados, você cora de vergonha diante do Senhor, diante do Evangelho, diante da lei do Senhor, especialmente diante do amor de Deus por você em Cristo Jesus, demonstrado na cruz do Calvário. Como não me envergonhar diante do meu pecado, diante de um Deus tão grande, tão santo, que enviou o seu filho para morrer por mim? Eu não sou digno, eu não mereço. Portanto, a mim pertence o corar de vergonha. A igreja tem essa reação. O verdadeiro crente, ele tem essa reação.
Ele tem um coração quebrantado. É isso que nós vemos nos santos do passado. Pega, por exemplo, o próprio Davi. Davi cometeu pecados grandes, terríveis, como os irmãos bem sabem, e a Escritura ainda chama ele, né, do homem, um homem segundo o coração de Deus. Mas como isso é possível, né? Como é possível? Salmo 51, que acabamos de ver, acabamos de cantar, lá a resposta. Ele possuía esse coração quebrantado, sensível ao pecado. Ele pecou, veja bem, ele pecou contra quem? Ele pecou contra a mulher que ele adulterou, contra o marido dela, que morreu, contra o bebê que depois morreu. Ele pecou contra o povo de Israel. Ele pecou, teve consequências. Mas quando ele diz lá, quando ele confessa, né, o seu pecado, Salmo 51, que ele diz: Senhor, contra ti. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Ele reconhece que o seu pecado é contra a pessoa de Deus, contra a santidade de Deus. Ainda que tenha atingido outras pessoas, em primeiro lugar, ele entende que isso foi contra Deus. Então veja que essa é a natureza espiritual daquele que nasceu de novo. Algumas pessoas pensam, mas espera aí, então o cristão ele peca ainda? Peca. O ímpio também, mas qual é a diferença? Bem, tem várias diferenças entre o cristão pecando e o ímpio pecando, mas uma delas é essa. Uma delas é a sensibilidade espiritual para com o pecado. O crente verdadeiro, ele entende, ele compreende a gravidade de se pecar contra Deus e ele confessa os seus pecados a Deus. Vemos nas Escrituras tantos exemplos de confissão de pecado, Salmo 51, Daniel 9, e tantos outros exemplos, e você vê ali como que os santos, eles oram confessando o seu pecado diante do Senhor. E ali você encontra um derramar da alma, você encontra ali um verdadeiro quebrantar do coração diante do Senhor, você vê ali um verdadeiro corar de vergonha diante do Senhor, porque assim é a natureza agora do crente nascido de novo. Assim é a natureza da verdadeira igreja. Veja que neste mundo a igreja ela não é perfeita neste mundo, nem os crentes são, nem poderão ser completamente perfeitos ou completamente livres do pecado. Mas agora o relacionamento, a partir do momento que agora ele está em Cristo Jesus, a partir do momento que ele é uma nova criatura, o relacionamento dele com o pecado agora é diferente de antes dele conhecer o seu Salvador. Então deixa eu te perguntar, você conhece isso? Você sabe do que eu estou falando? Você já experimentou isso? Em quebrantar a sua alma, o seu coração? Por ter pecado, você já corou de vergonha diante do Senhor? Qual foi a última vez que você já fez isso? Que você fez isso, melhor dizendo, que você abriu as Escrituras e você foi confrontado pelo Senhor. Você foi confrontada pela palavra do Senhor. E o Senhor ali mostrou o seu pecado. E você não tem como fugir, para onde fugir. Você apenas se lança aos pés do Senhor, dizendo como Daniel: Sim, Senhor, é verdade. O que está aqui é verdade, o Senhor é reto, o Senhor é justo. A ti pertence a justiça, mas a mim, a confusão de rosto, a mim, o corar de vergonha. Mas note que isso é algo belo. Ele está descrevendo aqui em Cantares, capítulo 4, a beleza da sua amada. E para Deus isso é algo maravilhoso, isso é algo belo. Está lá no Salmo 51. E qual é o sacrifício agradável a Deus? É um coração quebrantado. Esse é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. Esse é o culto que agrada a Deus. Você cultuará a Deus com o coração voltado para Ele. E como ele diz lá em Provérbios: Filho meu, dá-me o teu coração. Esse é o culto que ele busca do seu povo, que ele deseja do seu povo. Um coração voltado para Ele, um coração quebrantado, um coração que é sensível ao pecado, porque experimentou essa transformação do novo nascimento. Então pergunto novamente: você sabe o que é isso? A vida cristã não é um conjunto de doutrinas. Por isso que eu disse desde o começo a importância sobre o que eu falei sobre a importância desse livro aqui, Cantares de Salomão, é extremamente necessário para nós hoje, porque muitos cristãos pensam
que o cristianismo é um conjunto de doutrinas, ou teologia, ou filosofia, ou a razão apenas, ou tipo de racionalismo, não sei, algo nesse sentido. Não é o cristianismo verdadeiro, a fé cristã é uma pessoa, e é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, com o qual o crente, a igreja, se relaciona. Ou seja, existe um Deus vivo e verdadeiro. Você fala com ele, você ora, ele responde, você vive, você experimenta esse Deus, as realidades espirituais. Por isso o salmista diz: provai e vede, o Senhor é bom. Você já provou o Senhor? Você já provou, experimentou essa, ah, essa doutrina que estamos falando aqui agora, que é o corar de vergonha? Você sabe o que é isso? Não pode ser um mero conceito teológico ou espiritual, teológico ou racional. É vivenciado, é experimentado. Veja o exemplo dos crentes aqui do passado, aqui nas Escrituras e ao longo da história da igreja. Você vai ver que essa é a experiência do cristão genuíno. Esse Deus é um Deus real, um Deus vivo, e esse relacionamento com Ele também é, e assim também é o relacionamento com o pecado que você tem agora, depois de ter nascido de novo. Você sabe disso? Sabe dessa experiência? Você já experimentou isso? Você sabe o que é corar de vergonha? O teu rosto é como uma romã diante do Senhor? Quando você peca contra Deus, você é indiferente ao pecado. Ou você não está nem aí para o pecado. Ou você é insensível ao pecado. Aqueles que têm um coração endurecido. O Senhor falou muitas vezes isso, né? Ah, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E muitos assim fizeram, pereceram. Muitos pereceram. Então, não endureça o seu coração. Tenha um coração sensível. E se você nasceu de novo, você já o tem. E se você experimenta isso na sua vida, seja encorajado, porque se você experimenta isso, é porque você nasceu de novo. Se você experimenta isso, você sabe o que é coragem de vergonha, é porque Deus operou no seu coração, na sua vida, na sua alma. Então, seja grato ao Senhor. O cristão verdadeiro, um autor já disse, né? Ele diz o seguinte, que ele pode ser a pessoa mais triste desse mundo e ao mesmo tempo a mais feliz deste mundo. A mais triste porque ninguém chora como cristão por causa do pecado. Esse coragem de vergonha está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? Acabei de citar Isaías 66. O abatido e pobre de espírito que treme da minha palavra. É exatamente esse reconhecimento pelo pecado, esse coragem de vergonha pelo pecado, que é o ser pobre de espírito. E qual é o próximo passo? O próximo bem-aventurança? Bem-aventurado os que choram. É espiritual. As pessoas distorcem ali as bem-aventuranças, né? Muitas pessoas, mas na verdade o ensino é esse. É algo espiritual. É algo que aquele que nasceu de novo consegue entender, consegue discernir, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Novamente pergunto: você consegue discernir isso? Você sabe o que é ter um coração quebrantado? Você sabe o que é ter um rosto corado diante de Deus, diante do Senhor? Medite sobre isso, pois porque isso é extremamente importante para a vida cristã. Esse é o início da vida cristã. Quem nunca experimentou isso, dificilmente pode ser considerado cristão, ainda que num grau pequeno. Não quero dizer que todos experimentam igualmente, com a mesma intensidade, toda a convicção e todo o quebrantamento. Não é isso que estou dizendo. Mas em algum momento, entender isso, lá no fundo da sua alma, você é pecador, que você merece, você precisa de um Salvador, que sem ele você merece a condenação eterna. Como você pode ser um cristão verdadeiro sem entender isso? Como você pode ser um cristão verdadeiro sem dizer, como Paulo, quando ele diz miserável homem que sou, ou quando ele diz, por exemplo, o seguinte lá para Timóteo, quando ele fala que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ele diz. Eu sou o pior, o principal dos pecadores, alguém a quem Cristo veio salvar.
Todo cristão tem que pensar exatamente isso de si mesmo. Cada um deve pensar exatamente isso de si mesmo. Eu sou o pior dos pecadores. Eu coro de vergonha diante do Senhor. E a igreja assim faz porque a sua face é como uma romã ou pedaço de romã. Mas, em segundo lugar, além do corar da igreja, nós temos aqui também a pureza da igreja. A pureza da igreja. Então, o rosto da sua amada é vermelho, como uma romã, com um pedaço de romã. Porém, isso é só apenas um lado, né, da mesma moeda. Nós temos um outro lado. Que outro lado é esse? O outro lado é o seguinte: pensa na romã novamente. Você sabe o que é uma romã? Você já viu uma romã? Agora eu te faço uma pergunta. Você já abriu a romã? Viu como ela é por dentro? Como é essa romã por dentro? Você nunca viu? Depois você pesquisa aí no Google Imagens, escreve lá romã, e você vai poder ver uma romã por dentro. Como ela é? Se você não sabe, a romã por dentro, ela, além de vermelha, ela é também branca. Ela tem uma cor branca também. E o vermelho e o branco, no que diz respeito ao pecado, o que significa essas duas cores? Bem, eu vou ler um texto aqui em Isaías que diz o que significa isso, ou a que isso se refere. Isaías capítulo 1. Veja o que diz o Senhor. Isaías 1:18 diz o seguinte. Veja o que diz o Senhor. Isaías 1:18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Uma branca lã. Então veja, o vermelho aqui se refere ao pecado, escarlate, como a escarlata, ou como o carmesim, e o contraste é branco como a neve ou branco como a lã. Então, o branco aqui se refere à pureza, à purificação do pecado. Então, a romã, ela é vermelha por dentro, mas também ela é branca. Ou seja, a igreja, ela é pecadora, os cristãos são pecadores, mas uma outra diferença com relação ao ímpio, que também é pecador, é que agora o crente ele experimenta essa purificação, a pureza, a purificação que vem por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. Então, o coração do cristão, ele, ele também, ele é purificado. Ele é purificado diante do Senhor. Então, todos aqueles que reconhecem o seu pecado, que nasceram de novo e entendem isso, qual é o convite do Senhor? Vinde, vinde, arrazoemos. Esse convite se estende a todos, toda a humanidade, é claro, mas também ao cristão mesmo depois de salvo. O Senhor diz: vinde, você pecou contra mim, diz o Senhor. O que que diz o apóstolo João? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E ali em Isaías ele diz o quê? Vinde, ainda os seus pecados sejam como escarlate, como carmesim, que eles sejam tão vermelhos assim. Vinde, arrazoemos, raciocinemos juntos, e esses pecados se tornarão mais brancos do que a neve, mais branca do que a lã. Por quê, irmãos? Porque é uma promessa do Evangelho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não há pecado maior do que Cristo. Não há pecado maior do que a graça de Deus. Veja o caso de Adão e Eva. Adão pecou contra o Senhor. Eles pecaram contra o Senhor. Aquilo já foi o suficiente para serem expulsos do jardim e condenar toda a sua posteridade. Apenas um pecado. Não precisa de milhares, milhões, bilhões de pecados para um ser humano ser condenado por Deus ao inferno eterno. Não precisa. Apenas um. Porque Deus é santo, santo, santo. Apenas um pecado contra um infinito Deus, que é infinito em santidade, merece uma infinita punição. Mas aí ele peca, pecado gravíssimo ali contra Deus.
Se os irmãos não sabem, acho que eu já comentei isso antes, ali ele quebrou os 10 mandamentos de uma vez só, apenas num ato. Cada um dos 10 mandamentos, se você refletir e meditar, ele está violando um por um ali, apenas num ato. O pecado dele foi gravíssimo. Algumas pessoas pensam, ah, não, foi apenas ele comeu ali uma fruta, não foi nada. Nada? Por exemplo, um assassino não é um crime grave? Não é grave alguém cometer assassinato? Assassinato não é grave? Ele condenou toda a sua posteridade à morte. No dia que comereis do fruto, certamente morrereis. Como isso não foi grave? Sim, a morte entrou no mundo. E se você analisar todos os outros mandamentos, não só o sexto, que eu acabei de citar, e outros, ele violou todos os mandamentos. Pecado grave. E o que que Deus faz? Deus os expulsa do jardim, concede ali o seu juízo, o castigo a eles, etc. e tal. Mas Deus concede também uma promessa de salvação. Ele fala ali do descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, Cristo. Entende isso, irmãos? Você pode pensar, mas eu pequei gravemente, eu fiz isso, fiz aquilo. Em Cristo Jesus há salvação, há perdão. Acabamos de ler no Salmo 13. Me alegrarei no quê? Na salvação do Senhor. Nisso eu posso me alegrar. Então, o cristão, ele tem que tomar cuidado com o seguinte ponto, né? Por um lado, acho que eu também já mencionei isso para os irmãos. Por um lado, imagine um pêndulo, né? Pro lado esquerdo, pêndulo, e ali é o seu pecado. Você enxerga o seu pecado, você cora de vergonha, você lamenta, mas após confessar o seu pecado, lamentar e ser quebrantado, você tem que ir para o outro lado. O pêndulo tem que ir para o outro lado, o lado direito, e ali se alegrar, se regozijar no Evangelho, se regozijar na salvação que é em Cristo Jesus. Porque você não pode viver uma vida cristã só em depressão por causa do seu pecado, etc, etc. Isso não é bíblico, isso não é saudável, mas é saudável que você se alegre na salvação. Só que para se alegrar nessa salvação, primeiro você tem que confessar o seu pecado, abandoná-lo, ser quebrantado por causa dele, etc, etc, etc. Então isso precisa acontecer primeiro. E no outro lado, você precisa se gloriar em Cristo Jesus, se alegrar nele, na sua graça salvadora, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia que se renova a cada manhã. Mas às vezes o que acontece é que se o crente fica muito tempo daquele outro lado do pêndulo, muito tempo ali, ele pode cair no orgulho, né? Ah, eu sou muito bom, melhor que todo mundo. Aí Deus permite que ele caia no pecado, ele é quebrantado de novo para ele lembrar que ele é pecador. Então, esse pêndulo ele tem que estar de um lado para o outro. Quanto mais rápido ele se mover, mais saudável é a vida cristã, mais piedosa, mais espiritual é a vida cristã. Então, tome cuidado, né? E não apenas olhar para o pecado, mas olhar para a graça que é maior do que o pecado. Você entende isso? Você crê nisso? Você crê que todos os seus pecados em Cristo Jesus são perdoados, purificados, que não existe apenas o vermelho do pecado no crente, mas existe a brancura, a pureza também do evangelho no seu coração, que vem pela lavagem do sangue de Cristo. Lavagem espiritual. É isso que acontece, irmãos, na vida do crente. E outra coisa interessante sobre a romã que eu falei é que ela é vermelha por dentro, por fora e por dentro ela então tem também essa parte branca que nos remete a essa pureza. Assim, irmãos, é a vida do crente, o coração especialmente do cristão. O coração dele, se você notar, por exemplo, o mundo, quando ele olha para a igreja, as pessoas de fora que não conhecem o evangelho, eles tendem a ver o quê? Só o pecado, né, da igreja, só os erros, etc. Já falamos sobre isso aqui em capítulos anteriores, aqui do livro de Católico de Salomão. As pessoas tendem a ver só isso. Eles não conseguem enxergar a graça de Deus na vida da igreja, ou na vida do cristão, na vida do povo de Deus. Por quê? Porque ele não consegue enxergar lá dentro o coração transformado do cristão, porque é algo espiritual. É algo espiritual. Então, você olha só
o externo, eles olham só o externo, não é isso? E às vezes você também, você olha para a sua vida, parece que você está vendo ali só o externo, só o vermelho, no caso o vermelho do pecado. Você olha para a igreja também, você vê isso. Mas Deus, se você nasceu de novo, Ele quer que você veja também a brancura que está dentro do seu coração. E assim como precisa abrir, quebrar a romã para que isso seja visto, Deus faz isso com o seu coração, muitas vezes. Então Deus ele quebra você, ele quebra o seu coração, ele abre o seu coração. Tem lá dentro o quê? Tem pecados? Tem falhas, etc. Tem a vermelhidão ali do pecado, mas lá dentro tem um coração que agrada a Deus. Um coração quebrado, um coração quebrantado. E lá dentro daquele coração como assim como a romã, que é aberta e quebrada, ali dentro se encontra também a brancura e a pureza da lavagem do Evangelho dentro do seu coração. Então, o Senhor, como ele falou para Samuel, ele não olha só a aparência, mas ele olha lá dentro o seu coração. E esse coração quebrado, quebrantado, é um sacrifício agradável ao Senhor. Então, lá dentro, Deus enxerga todas as coisas, não só a parte de fora, como nós olhamos muitas vezes, né? Nós vemos muitas vezes, vemos só os erros, só os pecados dos outros. E ainda acusamos ainda os outros. Lembra que o Senhor Jesus fala? É, a trave, né? Eu não consigo, eu quero tirar o cisco no olho do outro irmão. Quero tirar todos, mas não quero, não enxerga a trave que está no meu olho. Você enxerga só o mal, só o pecado, e não vê que Deus está fazendo uma obra no coração daquela vida, daquela pessoa. E às vezes você não enxerga isso na sua própria vida, achando que você é só pecador e não tem a graça de Deus. E Deus fala, então deixa eu te mostrar, então, deixa eu te quebrar, para você ver, deixa eu quebrar o seu coração. Lembra que Deus falou para o profeta Jeremias, né, se eu não me engano, desce a casa do oleiro. Veja o oleiro lá, fazendo o vaso. Quebra na sua mão, depois ele refaz. Deus diz a mesma coisa. Me dá o teu coração, vou quebrá-lo, refazê-lo novamente. Você vai enxergar, você vai ver também a minha graça no seu coração. Você vai ver também o seu coração está sendo purificado, está sendo lavado. Há também pureza, há também brancura. E o Senhor chama-nos, Ele nos chama sempre, cada dia, cada momento, irmãos. Cada dia do Senhor, cada culto que você presta, cada ceia do Senhor, Ele nos chama a fazer o que está aqui em Isaías. Raciocinemos com o Senhor. Ainda que o seu pecado seja tão vermelho como a escarlate, tão vermelho como o carmesim, poderão se tornar brancos como a neve, brancos como a lã. Irmãos, isso é o Evangelho. Isso é a pureza do Evangelho. Essa é a promessa do Evangelho. Que você traga o seu coração diante do Senhor, seja quebrantado por Ele, e você será abençoado, você será perdoado, justificado, santificado, e assim por diante. Ou seja, acesso a todas as bênçãos espirituais. Então, se você teme por causa do seu pecado, primeiro você deve temer mesmo, você deve tremer diante da palavra do Senhor, mas quando você enxerga Cristo, você não deve temer mais, porque ele diz: não temas, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Crede em mim. Você crê nisso? Você crê que você foi lavado, purificado, você foi justificado, você nasceu de novo? Você foi lavado no sangue de Cristo. O seu coração está sendo purificado. Talvez as pessoas não saibam, talvez as pessoas não enxergam, mas o Senhor enxerga. E o Senhor conhece aqueles que são seus. E há muitos irmãos que estão nas igrejas por aí, ou se dizem cristãos, levam o nome de cristãos, que não fazem a mínima ideia do que isso significa, ou sequer experimentaram isso na sua vida nunca. Mas aqueles que conhecem o Senhor sabem o que é ter joelhos dobrados, olhos molhados e corações quebrantados. Eles sabem o que significa.
e ele entende a obra do Senhor na sua vida. Então, a vida cristã é uma luta nesse sentido. Por um lado, você está sempre vendo os seus pecados, sensível a eles, confessando os seus pecados ao Senhor, corando de vergonha diante do Senhor. E por outro lado, você se regozija e se alegra no Senhor, porque há pureza na sua igreja, há pureza na vida do crente. Essa pureza que vem de Cristo Jesus, vem do seu sangue, e ele é aplicado a nós somos lavados nele. E nele eu me alegro, nele eu me regozijo, porque ainda que meu pecado seja tão vermelho assim, ele se tornará branco como a neve. Ainda que eu tenha pecado tanto, o pecado abundou de tal maneira na minha vida, a graça superabundou e ela supera todo pecado. Você crê nisso? Você crê nessa promessa do evangelho de perdão dos seus pecados? Esqueça toda essa ideia que muitas igrejas ensinam por aí de legalismo. Vida cristã não é vida de legalismo. Não basta apenas pregar a lei. A lei nos leva até Cristo. Não adianta pregar a lei e ficar só na lei. Você precisa entender o pecado, depois se mover em direção a Cristo. Como eu já citei várias vezes aqui, o Robert Murray McCheyne, ele diz o seguinte: toda vez que você olhar o seu pecado uma vez, olhe 10 vezes para Cristo. Nele você descansa. Dele você desfruta. Desfruta do quê? Do pão da vida que ele é, da água que ele tem para você beber. Como falamos aqui no capítulo 2, ele é a árvore, ele tem um fruto, você se alimenta dele, você descansa sob a sua sombra, nele você entrega a sua vida, sua alma nas mãos dele. Você precisa se alegrar nele, você precisa se regozijar nele, descansar nele. Ele diz: Vinde a mim, todos que estão cansados, quebrantados ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para a vossa alma. Descansar em Cristo. A essência do Evangelho é descansar nele. Descanse em Cristo Jesus, sabendo que aquele que começou a boa obra no seu coração vai terminá-la até o dia de Cristo. Então, essa é a pureza da igreja. Veja essa romã, que é vermelha por fora, por dentro, ela também, além de ser vermelha, é branca, indicando também essa pureza da igreja e do coração do crente. Você entende isso? Você crê neste santo evangelho? Neste evangelho que muitos têm deturpado, muitos têm distorcido, escravizado pessoas, muitos têm escravizado mentes por aí, muitas seitas, muitas heresias. O Senhor Jesus nos chama a descansar nele, a crer nele e crer que ele vai terminar a obra que ele começou. Você crê nisso? Creia. Descanse nele. Descanse somente nele. Mas por último, irmãos, em terceiro lugar, aqui no nosso texto nós temos mais outra coisa importante. Veja ainda o finalzinho do versículo, do mesmo versículo, diz o seguinte: a tua fronte é como um pedaço de romã. Então essa é a fronte da igreja, mas olha só o que ele diz depois. Romã entre os teus cabelos. Então, por último, o último ponto aqui hoje, que eu mencionei, é a glória da igreja. O que é a glória da igreja aqui? A tua fronte é com um pedaço de romã entre os teus cabelos. Os cabelos dela foram mencionados, como eu já disse aqui no capítulo 4, versículo 1, no versículo 1, onde ele diz o seguinte: o teu cabelo, final do versículo 1 do capítulo 4, o teu cabelo é como o rebanho de cabras que passa no monte de Gileade. Então nós vimos que lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele diz que o cabelo da mulher é a sua glória. Ele diz lá, por isso deve estar coberto. A nossa tradução em português não ajuda muito, mas quando você lê na King James ou vê na língua original, lá ele diz que o cabelo dela é a sua glória. Por isso aquela mulher lá em Lucas 7, ela lava os pés de Cristo com suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Ela está colocando aos pés de Cristo a sua glória. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Isso que ela está dizendo ali, quando ela faz isso também, né? Está ali quebrantada.
colocando ali seus cabelos aos pés de Cristo. É a glória dela. Nós vimos isso aqui no versículo 1 deste capítulo, né? E aqui no texto está dizendo ah, o rosto dela, a fronte dela, como um pedaço de romã, está entre os teus cabelos. Então, alguns comentaristas dizem que é como se estivesse aqui meio que escondido ali, né? Essa face corada, né, vermelhada, está um pouco ali escondida, né, pelos cabelos, entre os cabelos dela, né? Não é interessante isso? Está escondida ali. Quando você vai para as Escrituras, no Evangelho, de modo geral, nós entendemos, por exemplo, o apóstolo João, né, ele diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Há situações da igreja, do povo de Deus, por exemplo, de pecados públicos que precisam ser tratados publicamente. Há situações assim na vida da igreja. Porém, irmãos, de modo geral, a igreja, e o cristão também em particular, ele não deve sair por aí exibindo o seu pecado e nem o pecado dos outros. Isso não é bíblico. Lembra de Noé? Lembra de Noé? Os dois filhos? O filho lá correu e queria mostrar a nudez do pai, e os outros filhos foram lá, cobriram a nudez dele. E esses foram abençoados, e o outro não. O outro queria, parece que ele zombar, talvez, né? E porque Noé tinha bebido, estava nu, etc. Então, cobrir o pecado. Não é encobrir no sentido aí de cobrir coisas que não devem ser encobertas, né? Como eu disse, há casos que precisam ser tratados publicamente. Mas, de modo geral, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Ele cobre. Especialmente Cristo Jesus. Não é isso que ele fez por nós? Quando você chegar diante do trono de Deus, quando chegarmos, e ali seremos postos diante dele para sermos julgados, e somos pecadores como todos os outros. Porém, qual é a diferença? O amor de Cristo cobre os nossos pecados. E o seu manto de justiça nos salva. Sua sombra, nós nela descansamos. Ela nos cobre, ela nos protege. Debaixo das suas asas, nós encontramos a salvação. Então, o pecado ele é coberto, no certo sentido. Então, a igreja, ela não deve, não pode sair por aí exibindo os pecados dela mesma, da própria igreja, nem os crentes de si mesmo. Isso não glorifica a Deus, isso aí são escândalos. E Cristo Jesus disse o quê? Ai daquele por quem vem os escândalos. Não pode ser isso. Então aqui, os cabelos dela estão cobrindo aqui a sua face. Em certo sentido, os comentaristas falam que é a modéstia da igreja. É uma modéstia. Ela se cobre, a igreja se cobre. O cristão verdadeiro assim o faz. E por outro lado, sua face não apenas demonstra o pecado, como eu disse, a romã por dentro também é branca, mas lá dentro também há a graça de Deus na igreja, no povo de Deus. E se por um lado a igreja não exibe seus pecados para o mundo, está coberto aqui pelos seus cabelos, por outro lado também ela não exibe a graça que está sendo operada no seu coração. Veja bem, não entenda incorretamente aqui. Não estou dizendo que você não vai falar da graça de Deus, você não vai compartilhar com as pessoas, seus familiares, seus amigos de Cristo, da graça de Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas ela não exibe a sua graça também por modéstia, no sentido de trazer a atenção para si mesmo. Olha, olha aqui, ó, eu sou eleito de Deus, eu sou um eleito, eu sou salvo, eu sou isso, eu sou aquele, eu sou de Deus, eu sou. Quantas pessoas fazem isso? Querendo exibir, por outro lado, também, essa obra que é do Senhor, na verdade. Quem fica com a glória, então? Parece que é a pessoa, né? Parece que é a pessoa, então, peraí, você é eleito? Como assim? Você é melhor que todo mundo? Você é isso aqui. Você acaba dando um mau testemunho, na verdade, a respeito da vida cristã. Então, o que acontece? O que que a igreja faz na sua modéstia? Que o texto está dizendo aqui, que ela cobre, é coberta entre os cabelos. Essa realidade espiritual do crente está entre os cabelos, está coberta. Essa é a glória da igreja. Qual é a glória da igreja, irmãos? Não é o exibicionismo nem do pecado por um lado, nem o exibicionismo da graça na sua vida, no seu coração, mas o que que ela faz? Ela atribui a Deus toda a glória. Ela atribui a Cristo toda a glória. Ela aponta para Cristo.
não aponta para si mesma. Ela aponta para a obra de Cristo na cruz do Calvário. E o coração dela está sendo trabalhado, purificado. Ela não sai por aí mostrando seu coração cheio de pecado, também pecador, né? Por aí pelo mundo. E nem também o seu coração transformado. Mas esse coração que ainda tem pecado está sendo trabalhado pelo Senhor e aí também está sendo purificado. O que que ela faz? Ela traz aos pés de Cristo. Porque ele que recebe toda a honra, toda a glória e todo louvor. É ele é o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Então você traz o seu coração aos pés de Cristo, aos pés dele. É ele que vai quebrantar, ele que vai curar, ele que vai sarar, ele vai ferir também, ele vai fazer toda a sua obra. Você seja então modesto na sua vida cristã. Coloque o seu coração diante do Senhor, diante dele. Essa é a glória da igreja. Qual é a glória da igreja? Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. A glória da igreja está em atribuir a ele toda a obra da graça, toda a obra da salvação, não a homens, não a ministros, não a irmãos ou a irmãs, ou a si mesmo, ou a si mesma, mas você atribui somente a ele toda a obra da graça. É graça do começo até o fim. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Então eu trago esse meu coração a Ele, porque diante das pessoas está coberto, está entre os cabelos, como eu disse aqui, está coberto diante das pessoas, mas diante do Senhor você deve trazer. O Senhor conhece, diante dele está tudo ali claro, patente diante dos seus olhos. Ele enxerga em você tem esse desejo, tem essa vontade de glorificar o nome dele, atribuir a ele toda a honra, toda a glória. Irmãos, como é terrível hoje muitas pessoas não entenderem isso, achar que a vida cristã é algum tipo de exibicionismo, é cantar lá na frente de todo mundo, é fazer isso, é aquilo, redes sociais, então, né, um melhor que o outro, um é mais teólogo que o outro, um é mais santo, outro é isso, é aquilo que o outro tal, e não tem uma humildade de espírito, pobreza de espírito, as bem-aventuranças, não tem ali uma humildade diante do Senhor, reconhecer que somente a Ele pertence toda a honra, toda a glória. Às vezes podem até falar, não, sou reformado, sou calvinista. Claro que Deus é soberano, a obra é somente dele. Mas, né, eles professam conhecer a Deus com as suas palavras, mas o negam com as suas obras. Aonde está, te pergunto, seu coração? Está na cruz? Está diante de Cristo? Está nos pés dele? Traga o seu coração para esse lugar, porque ali lhe é devido. Esse é o lugar devido onde deve estar sua vida, sua alma, o seu corar de vergonha, também a purificação do seu coração, sendo ele quebrantado, deve estar ali, aos pés de Cristo. Que você possa meditar nisso. Eu entendo, irmãos, que vida cristã não é simples, né? É complexa, né? Em muitos aspectos. E precisamos ter equilíbrio e moderação em toda a nossa vida. O apóstolo Paulo disse: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E nós precisamos buscar esse equilíbrio espiritual para uma maior piedade, uma maior santidade em nossas vidas. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Você possa meditar nisso, meditar nesse texto, meditar nessas verdades. Que você possa glorificar a Deus. Amém. Nós vamos fazer uma oração, irmãos, para nós encerrarmos. Eu quero pedir ao irmão Lucas, se ele puder fazer uma oração. Se estiver podendo fazer a oração, irmão Lucas, para nós encerrarmos. Uma breve oração, nós encerraremos. Meu irmão. Vou orar. Só me ajeitar aqui. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por este estudo, pela vida do irmão Joelson, que tem exposto esse livro a nós e temos aprendido muito, Senhor, acerca de ti, da tua palavra. Obrigado, Senhor, por estas exposições, porque que bela exposição, Senhor, da nova natureza humana nós estamos contemplando.
e aprendendo. Tu fizeste o homem, Senhor, novo com a tua graça. Fizeste a nós novos com a tua graça, de modo que somos chamados novo homem, nova criatura. E aprendemos um pouco, Senhor, dessa anatomia santa. Ó Pai, somos gratos, Senhor, pela lavagem do teu sangue. Somos gratos, Senhor, pelo perdão dos pecados, pela remissão, pela santificação. Ó Senhor, continua a operar tua santa obra em nós. Continua, Pai, a nos lavar mais e mais com teu Espírito, de modo que sejamos, Senhor, conhecidos, não como reformados ou puritanos, mas como o teu povo santo, como aqueles que te amam verdadeiramente, não por rótulos, mas que as nossas obras testifiquem, Senhor, que nós nascemos de novo, que tudo isso, Senhor, foi operado por ti. Toda a nossa vida, Pai, seja uma vida que aponte para a tua santa obra, para o teu santo Filho. Graças te damos, ó Senhor, e te pedimos que tu abençoes o irmão Joelson, a sua saúde, e que domingo após domingo, Senhor, possamos aprender mais de ti. Que a tua obra prospere, Pai, possamos aumentar em número, que a tua igreja cresça até que ela se estabeleça. Que as igrejas ao redor do mundo, Pai, sejam cada vez mais santas e abracem ainda mais a tua santa palavra, amando-a por completo. Destrói os maus e redime o teu povo Israel, até que venha o milênio. É o que eu te peço em nome do teu santo Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, boa semana a todos vocês. Deus os abençoe, concedendo a sua graça a cada dia. Um abraço a todos. Deus abençoe. Boa semana.